Olá, pessoal. Olá a todos, tudo bem? Pessoal, muitas pessoas têm dificuldades, né, e perguntam sobre a função Pro-CV do Excel, tá? Mesmo tendo já visto a função, as pessoas acabam tendo dificuldade com essa funçãozinha Proc-V, tá? E eu resolvi fazer uma aula extra, uma explicação extra mais pausada, mais paulatina, para tentar explicar um pouco melhor, tá? Antes de começar, gostaria de falar que quando eu tive o primeiro contato com essa função PROC-V, eu errei demais, tá? Então é normal terem dificuldade. Eu errei muito a função, tá? Eu não entendia, né? Depois de uma, duas, três, quatro, cinco vezes, você pega o jeito da função e hoje eu acabo fazendo isso sem usar fórmula até, eu escrevo ela, tá? É uma das funções mais usadas do Excel, ela é muito útil em todas as atividades do Excel, né, para relatórios, para gráficos, para relatórios financeiros, relatórios gerenciais, enfim, para uma série de coisas. Então, é importante que as pessoas saibam usar ela corretamente. Ela não é difícil, apesar da primeira vista ela parecer ser difícil, mas ela não é. Só que ela exige prática, tá? A função PROC-V, tá? É essa função aqui, PROC-V, tá? Nós vamos explicar aqui, vou escrever o que que ela funciona, tá? Como ela funciona, tá? Função PROC-V, deixa eu ligar a canetinha aqui, olha, pronto. A função PROC-V, ela procura um valor que você deseja procurar em uma coluna, em uma outra tabela, tá? Então, você tem uma tabela resumida de um lugar e você precisa achar valores, dados correspondentes a estes códigos em uma segunda tabela aqui, onde esta outra tabela ela tem mais dados, mais colunas, tá? Com sobre estes, no caso, estes relatórios. Então aqui eu tenho um relatório 15.001, tá? E aqui eu tenho um relatório 15.001, tá? Veja que ele está numa coluna diferente, inclusive, aqui ele está na primeira, né? É ele, aqui ele está na segunda coluna. Então, o que que ela vai fazer? Ela vai procurar este valor nesta tabela e ela vai retornar o valor que você deseja. Então, a função dela, tá? É PROC-V. Aqui você vai colocar o mais, o valor procurado, o valor que você procura. Deixa eu colocar num lugar melhor aqui, peraí. Deixa eu apagar aqui para poder escrever melhor. Muito bem. PROC-V, ela vai procurar. Vamos lá, agora eu vou escrever aqui melhor. Então vamos lá, olha. Mais, PROC-V, abre parênteses. Então aqui embaixo, olha, é o valor procurado, ponto e vírgula, na tabela que você quer localizar o valor, na tabela, ponto e vírgula, e aonde está esse valor que você quer, o dado que você quer, em qual coluna que você quer,
e ele vai retornar o valor exato ou aproximado. Então, é verdadeiro ou falso, sendo que falso é valor exato, fecha parênteses. E a coluna, tá? Ela sempre começa a partir, você sempre tem que começar a partir da coluna que está o número que você quer. Então, se você quer localizar nessa tabela o relatório 15.001, você tem que selecionar a partir daqui. Vamos ver, a partir daqui. E não a partir daqui. Então, esta é a coluna 1, esta vai ser a coluna 2, esta vai ser a coluna 3, esta vai ser a coluna 4, esta vai ser a coluna 5, esta a coluna 6, esta a coluna 7 e esta a coluna 8. Então, se você quer este número de relatório, você tem que começar a procurar, a selecionar a coluna a partir dele, ok? E esquecer o que está antes dele. Outra coisa, não precisa estar em sequência. Então, eu vou mudar aqui, ó. Eu vou colocar o 15.001 aqui embaixo. Vou selecionar aqui. Eu vou mudar os dados. E aqui eu vou dar o 15.023 até aqui embaixo e preencher série. Então, 15.030, 15.030. Então, eu baguncei a ordem, ok? Eu tirei fora da ordem. Ele não é para estar em ordem, não precisa estar em ordem, tá? Ele vai procurar este número aqui dentro dessa tabela. Ele vai localizar aqui aonde está o número 15.001. Opa, achou. Vou mudar a cor aqui. Achou. O que que você quer? Que coluna que você quer? Você quer data, vendedor, nota fiscal, se é produto, você vai selecionar o número da coluna, ele vai selecionar para você e vai devolver para você aonde na célula que você tiver a fórmula PROC-V, tá? Então, se for aqui, ele vai retornar aqui. Se for aqui, ele vai retornar aqui. Se for aqui, ele vai retornar aqui, ok? Dito isso, vamos para a prática agora. Está aqui, apagando, 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 apagando. Vamos deixar bonitinho, limpinho. Beleza, tá limpinho. Ok. Lembrando que mais dicas tem no meu site, do BR, e no canal do youtube.com/arroba Fábio Passarella, onde eu tenho cursos, cupons para os cursos da Udemy, onde eu explico isso e muito mais, tá? E o canal do YouTube, onde eu posto dicas sobre, sobre diversos assuntos aí, especialmente nessa área aqui, ok? No meu site, ele tem um resumo com todos os cursos que eu disponibilizo, com cupons de desconto para os cursos, né? E um blog que eu estou montando agora, ok? Então, quem quiser mais informações, tal, vai lá no site ou no canal no YouTube. Então, vamos lá. Então, vamos começar por aqui. Eu quero achar... O que que eu quero achar? Eu quero achar o vendedor. Beleza. O vendedor está em qual coluna? Começando daqui, olha. O vendedor, ele está na coluna... Deixa eu ver aqui, olha.
começando aqui sendo 1, data 2, o vendedor ele está na coluna 3. Ele tem que procurar esta célula aqui, tá? Então, a resposta dele vai ser Jonas. Então, vamos ver se ele acha isso daí para gente. Então, se eu quero vendedor, eu vou colocar mais PROC-V. Qual o relatório que eu quero? Eu quero o relatório 15.001, ponto e vírgula. Aonde eu quero o relatório 15.001? Eu quero nesta tabela aqui. Seleciono a tabela, ponto e vírgula. Uma boa prática, tá? Para quem está fazendo isso, é travar a tabela, tá? Para isso, você digita F4, tá? De qualquer forma que você não trave a tabela. Eu vou deixar sem travar para mostrar para vocês o que acontece, tá? Vou deixar sem travar para mostrar o que acontece. Ponto e vírgula. Então, ele está na coluna 3, ponto e vírgula, falso. Fecho parênteses, tá? E dou Enter. Vamos lá. Ele me retornou Jonas. Vou dar um zoom aqui. Então, 15.001. Eu queria o vendedor da 15.001. Ele procurou a 15.001 aqui, achou a 15.001 aqui, e ele me retornou o Jonas, que é o vendedor, que está na terceira coluna. Então, veja, ele ligou, né, a linha e a coluna e me retornou o valor que eu quero. Jonas. Lembrando, como eu não travei a tabela, agora eu quero achar o relatório 15.002. Então, eu vou jogar para baixo. Jana, 15.002, Jana. Vamos jogando para baixo aqui. Pronto. Aqui ele deu erro. Por quê? Como eu não travei a tabela, tá? Deem uma olhada aqui, olha. Na fórmula aqui, deixa eu ver se eu consigo aqui. Na fórmula aqui, olha, eu não travei, tá? Então vejam, acompanhem aqui, olha, L3S33. Quando eu pulo para baixo, ele mudou, tá certo? Ele tem que mudar o B5, né? Porque você jogou para baixo. Só que como eu não travei a tabela, ele jogou na L4S34. Então ele começou agora aqui. Antes ele tinha começado L3S33 aqui. Agora ele começou aqui e ele jogou um para baixo. Aqui embaixo, na Camila, ele jogou o S5. Então, ele está aqui. Olha, se eu der um clique, olha aqui, aqui mostra exatamente onde ele está indo. Ele está arrastando a tabela para baixo. Aqui na Jana, veja só, ele arrastou a tabela para baixo, ele está pulando. O Excel é correto ele fazer isso, né? Porque justamente quando você arrasta a fórmula, ele vai puxando. Olha, ele também puxou aqui. Quando eu comecei aqui no D4, puxei para baixo, ele tem que procurar o valor, tá? Ele procurou o B5, só que ele arrastou a tabela também. Aqui ele está procurando o B25, só que o B25 ele não acha mais, porque o 15.022 ele está 15.022 ele achou que está aqui, aqui ele não achou mais. Por quê? Porque ele está procurando o 15.023 e o 15.023 está aqui em cima. Como ele veio arrastando a tabela para baixo, ele não acha mais a tabela. Tá? O que que a gente faz para resolver esse problema? É simples. É só você travar a tabela. Então, eu clico F4 e clico F4. Tá? Então, você coloca olha, aqui, F4, F4, Enter. Tá? Então, aqui agora, veja aqui, olha, para eu travar,
eu clico F4 na célula, nas células. F4 do teclado, F4, tá? Das células. E agora eu vou arrastar até aqui embaixo. Pronto. Olha o que aconteceu aqui. Está aqui. Está aqui. Ele não muda mais. Vamos aqui embaixo. Ele não mudou mais. Ele travou. Ele não mudou mais. Ele travou. Ele não mudou mais. Ele travou. Tá bom? Se eu não quiser o vendedor agora, se eu quiser o produto, então agora eu quero o produto. O produto está aonde? Veja, o produto está na 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu venho aqui na fórmula, ao invés de 3, eu coloco 5. E ele joga o produto. Duplo clique, copiou. Então, 15.001, o produto é esse, final 93. Pronto, achou. O último aqui é final 15.030, é final 92. Pronto, achou. Então, é isso. Só você ir trocando, lembrando que você tem que começar a tabela sempre pela mesma coluna que você está procurando aqui, ok? Numa próxima dica, a gente vai falar da função PROC-X, que também é uma função mais avançada do que a PROC-V. Por enquanto, a gente fica na função PROC-V. Espero que vocês tenham entendido bem essa função, tá? E se não entenderam, mandem dúvidas aqui para o site ou deixem lá no canal do YouTube. Quem puder, se inscreve no canal do YouTube, dá um likezinho lá, tá? E no meu canal do Instagram, né? Eu também tenho bastante conteúdo sobre isso, tá joia? Muito obrigado e um abraço a todos.